Muito bem, um abraço para vocês, muito boa tarde para você que está conosco ao vivo, 12h31 em Belo Horizonte. Para você que está nos acompanhando à noite, tudo correndo bem, a nossa grade, tranquilamente, 22h31, pulando para 32 agora também. E um abraço para você da madrugada, você que tem um sono um pouco mais complicado, dorme um pouco mais tarde. Obrigado também pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. Para você que está conosco agora ao vivo, daqui a pouco você vai ver um telefone na tela aí, você pode se comunicar se quiser, bater papo, tudo bem, se não quiser, é só acompanhar a gente por aí, já é o suficiente. Já é o suficiente para nós. Muita coisa para falar, hein? Muita coisa para falar. Começou o Campeonato Mineiro e começou do jeito que eu gosto. Com muita polêmica mesmo, muito disse-me disse a respeito de vitória de A, B ou C. Eu acompanhei de perto, comentando 2 jogos, o do Atlético e do Cruzeiro. Não vi o do América na sua totalidade, vi apenas o segundo tempo. Em termos de resultado, tabela, a vitória do América foi a melhor. E principalmente por jogar fora de Belo Horizonte. Jogou em Governador Valadares, que é muito complicado. O Mamute-Abas é muito complicado. É complicado desde a cabine dos profissionais que trabalham até lá embaixo. Até o gramado. É muito complicado. Jogar lá é muito complicado. E a vitória do América foi uma vitória tranquila, incontestável. 2-0, placar construído na segunda etapa, mas que não deixou nenhuma margem de dúvida para o adversário, que, segundo informações, atuou melhor na primeira etapa. Mas na segunda não, na primeira ele não foi eficaz, não fez gols. O América foi melhor no segundo tempo, fez os gols e ganhou bem. Está liderando a competição na sua primeira rodada. Já que a gente tem que mostrar, rodada por rodada, liderança e aqueles que estão para cair, então o América é o líder do Campeonato Mineiro pelos 2-0 contra o Democrata de Governador Valadares. No sábado eu acompanhei a vitória do Atlético, apertadíssima, mas a vitória do Atlético foi apertadíssima. Por quê? 1-0, gol de pênalti discutível, pênalti polêmico, que ainda causa muita discussão. Mas o Atlético teve o controle do jogo. No primeiro tempo inteirinho, o Atlético controlou o jogo inteiro. No segundo tempo, com menos eficácia também, mas também controlou. Teve a oportunidade de ganhar o jogo no primeiro tempo, não conseguiu. O América de Teoflotone, no contra-ataque, quando conseguia um contra-ataque, ele tentou e por 1 ou 2 vezes chegou a preocupar a defesa do Atlético, não a assustar, porque não completava, não finalizava com perfeição. Mas o Atlético não tomou susto no jogo, o Atlético controlou o jogo. Agora, claro que está longe do Atlético que o torcedor quer ver, a imprensa e principalmente o Roger. Está longe porque é uma primeira exibição, uma primeira partida na temporada de 2017, numa primeira competição. Então, os erros iriam acontecer naturalmente, como aconteceram. O time ficou mais... E o Roger foi muito feliz na sua entrevista. Ele analisou bem, do jeito que eu vi. Ele viu o mesmo jogo que eu vi, que todo mundo viu, analisando o Atlético pelo primeiro tempo, 2 tempos distintos, se foi, pelo primeiro tempo e pelo segundo tempo. Com o segundo tempo, com o time do Atlético mais espalhado, ele usou esses termos, mais espalhado em campo. Perdeu um pouco o foco do jogo e o poder que tinha no primeiro tempo de jogar, marcando como deveria marcar, saindo como deveria sair, e ficou mais espalhado em campo, cedeu mais campo para o adversário. Acabou fazendo um gol de pênalti, que nós vamos discutir daqui a pouco. Eu, no momento do jogo, comentando para a Rádio Minas, eu fui incisivo, eu fui taxativo, eu fui firme, na minha opinião. Não foi pênalti. Eu até postei nas redes antissociais. Não foi pênalti, eu falei. Agora, eu acho que eu até pequei por ser tão positivo assim, porque eu carreguei sobre o árbitro
imputei para cima dele uma responsabilidade muito grande de um erro que já é discutido. Até eu já tenho minhas dúvidas pela posição do árbitro e pelo que ele viu, o puxão de camisa do jogador do América na frente dele. Agora, o do Fred, o Fred também puxou a camisa. Não sei como é que é o critério, como é que se age. Na dúvida pro réu, aí nós temos o doutor Maurílio Costa. Não sei se isso aplica. Já tem na regra, está escrito. Tá, eu não sei. Que, inclusive, o exemplo dado na regra é esse. O exemplo, conforme está escrito, numa cobrança de escanteio, por exemplo, se o atacante segura o zagueiro e o zagueiro segura o atacante, o árbitro deve assinalar a falta mais grave que é o pênalti. E foi o que aconteceu. Então tá acontecendo. Então tá aí. O que eu queria explicar, chamei até o doutor Maurílio, porque ele falar que na nossa justiça, na dúvida pro réu, mas o Eduardo Panza acabou de explicar direitinho. Tá na regra, os dois seguraram, puxaram, se abraçaram no mesmo tempo, marca para o adversário. Eu estou até contexto aqui. Pode ler. Se ocorrer mais de uma infração ao mesmo tempo, a mais grave será punida. Ordem de gravidade, sanção disciplinar, vermelho mais grave do que amarelo. Tiro livre direto é mais grave do que tiro indireto, etc e tal, e aí é que eu falei. A mais grave no caso ali era, o que eu vou explicar, porque o Eduardo falou, trocar em miúdos. O que é a mais grave? Se as duas aconteceram ao mesmo tempo. A mais grave é que foi dentro da área. Pênalti, que é a punição mais grave do jogo. Pênalti. Mas é a outra. Não, a outra foi uma falta comum. Foi uma falta como se fosse no meio de campo. Ali, a mais grave é o pênalti, a penalidade. Então, tá na regra. Então, eu que fui incisivo e disse que o árbitro foi mal, porque ele, aliás, no meu comentário, disse que o árbitro estava muito bem no jogo, tranquilo, com problema, apresentando os cartões, chamando a atenção, tranquilo. Ele se perdeu no pênalti. Então, eu estou humildemente pedindo desculpas ao árbitro, porque eu errei. O meu comentário foi precipitado. O árbitro estava a 2 metros do lance, eu estava a 50 metros, no mínimo. Na verdade, você também não errou, não. É porque da posição que você estava, que era a posição das câmeras de TV, não foi pênalti. Ninguém viu o Fred sendo puxado. Mas eu disse Quando que eu você errei. vê a imagem do lado de lá, do lado oposto, que tem dos fotógrafos, tá claro o cara puxando a camisa do Fred. Mas eu disse que eu errei. Eu entendi, quando você fala que o árbitro errou. Exatamente. Quando eu deixo de lado a sensatez, deixo o bom senso de lado, deixo de lado a lucidez. E olha, foi um lance que estaria favorecendo o meu time, que todo mundo sabe que eu sou atleticano. Estaria favorecendo o meu time. Eu falei, não foi pênalti, o árbitro errou. E disse ao final do jogo, o resultado foi injusto por isso. Então eu estou apagando e pedindo desculpas ao árbitro da partida. Como é que foi o nome? Como é que é o nome dele? Eu vou lembrar. Parece que ele é militar, policial militar. Eu estou pedindo desculpas ao árbitro. Nós temos as fotos, temos o lance dos gols, temos as fotos do lance que originou a penalidade. Estou pedindo desculpas ao árbitro, porque eu errei. Minha máxima culpa. Eu deveria ter esperado, né? Pelo menos a TV, porque tem 400 milhões de câmeras, ou a câmera dos fotógrafos. A câmera do porque o fotógrafo TV não mostrou também. Porque os fotógrafos, se foi assim numa Copa do Mundo, que o Maurílio também estava, televisão nenhuma mostrou um pênalti. Júnior Baiano. Depois, Júnior Baiano, em 98. Pois é. Brasil Aí veio o fotógrafo, e derrubou todo mundo. Derrubou o mundo inteiro. O fotógrafo derrubou o mundo inteirinho. Menos o árbitro. Menos o árbitro. Que viu. Menos o árbitro. Então, esse fotógrafo do jogo Atlético e América de Teoflotone derrubou a imprensa inteira. Ele derrubou todo mundo. Inclusive as 36, sei lá quantas câmeras de televisões, das televisões que lá estavam. Mas o Campeonato Mineiro é isso, gente. É isso que é bom. Isso é o Campeonato Mineiro. Esse é o Campeonato Mineiro. Atlético e Cruzeiro, eu falei do Atlético, o Cruzeiro fez um primeiro tempo muito bom, o chefe estava do meu lado lá,
Primeiro tempo muito bom, leve, solto, tocando a bola, correndo, rodando os jogadores, rodando a bola. Ele só faltou o gol. Não faltou não, porque ele veio a 44 minutos. Veio a 44 minutos. O primeiro tempo do Cruzeiro foi muito bom. O primeiro tempo do Cruzeiro foi muito bom. No segundo tempo, ele sofreu o mesmo problema que o Atlético, mesmo. Ele cedeu o campo ao adversário. Ele deu o campo ao adversário, não foi por cansaço, não. Deu uma desarrumada no time, o Mano foi mexendo, mas a vitória do Cruzeiro foi justa. E o Vila chegou em duas oportunidades, três. Uma ele fez o gol, nas outras duas esteve pertinho de empatar. Uma no finalzinho, que é aquela condição esporádica do time que está lá atrás, sai no contra-ataque, pega uma oportunidade, mas o Vila não soube aproveitá-las na sua totalidade. Aproveitou uma e fez. Então vamos falar sobre isso? É o nosso campeonato, é o Campeonato Mineiro. Doutor Maurílio. Eu vou concordar com todo mundo aí com respeito ao início do Campeonato Mineiro. Acho que começou, como sempre começa, expectativa muito grande, otimismo principalmente da torcida entusiasta, né, que fica aguardando, tem saudade do time. E os grandes impuseram, naturalmente, o maior potencial que tem. O América de Teoflotone vem aqui para não perder. Não estou discutindo aqui o pênalti, porque, aliás, eu tenho até opinião contrária. Mas a questão é que, se tivesse de aparecer um ganhador, era o Atlético, massacrou o time, a bola não entrou. Então, para não perder. O mesmo acontecendo com o jogo do Cruzeiro. O massacre do Cruzeiro em cima do Vila Nova foi grande também. O Vila, respeitando o Cruzeiro naturalmente, esperou, tentou jogar no contra-ataque, mas foi engolido. Engrossou o jogo no final, porque tomou um gol de bola parada, né? E aí o Vila, reabastecido naquele entusiasmo, até que foi para cima. Mas vitória também que foi marcada pelo domínio, pela posse de bola, pela maneira de jogar, só que a bola não estava entrando. Já o jogo do América, que eu vi totalmente, vi todos os três, eu acho que lá foi diferente. O time do Democrata, entusiasmado pelo aniversário da cidade. É hoje, né? Quê? O aniversário da cidade é hoje. Estão festejando lá, porque lá a festa é todo o dia. fim de semana cumprido. E eles entraram com o embalo da torcida para tentar ganhar o jogo. Então o América se comportou lá de uma maneira de jogar, inclusive com 3 zagueiros no primeiro tempo. O América jogou com precauções defensivas. E aí tomou alguma ameaça. Mas o América teve mais chance de fazer gol também no primeiro tempo. E no segundo tempo, o América mudou a maneira de jogar. E eu não sou lá de falar que é 4-2-4, 4-4-5-1, não sei o quê. O América mudou, botou 2 pontas abertos e os volantes chegando mais, aí ganhou o jogo. Também decorrente de uma bola parada, primeiro gol, que levou até sorte. E o segundo gol foi consequência do primeiro, porque aí o Democrata saiu de vez para tentar empatar o jogo e acabou levando o segundo. Então, rodada desse jeito aí, como todo mundo esperava. Agora, o jogo do Atlético, que o assunto da semana vai ser arbitragem, já foi aqui no introito do programa, esse vai ter diversas interpretações. Essa história do indúbio para o réu é uma máxima jurídica que incentiva que, se não tiver uma prova concreta, você vai ter que interpretar pela inocência. E que, às vezes, a justiça esportiva coloca no futebol. A questão é que fala, eu vi o nosso amigo Márcio Rezende falando, e ontem não falou, na hora H ali no quente mesmo, todo mundo sai fora. Eu fiquei esperando, mas hoje, com o livrinho na mão e tal, não sei o quê, ele falando que se a falta for cometida simultaneamente, tem que se punir a mais grave. Foi o que o Eduardo Panzo leu aqui, a questão é do simultaneamente. Na fala dele, nem sei se está escrito ali. Na fala dele... Ele não foi simultâneo, né, irmão? Simultaneamente claro é uma coisa que não, começa... O Márcio da transmissão. Simultaneamente é uma coisa que começa e termina ao mesmo tempo. É. Ali, quem puxou primeiro? Eu acho que se eu tivesse com o apito na boca, não marcaria, pelas interpretações Só um que eu vejo aí. Telespectador, depois do Maurílio, eu vou pedir um intervalo comercial e a gente volta com esse comentário e a gente vai mostrar a foto para esclarecer a dúvida. Vamos lá. Isso nós estamos discutindo aqui, isso aí
decisão é desse jeito mesmo, uma opção de gente que interpreta. A questão é a seguinte, no lance concreto, eu de televisão em casa olhando, eu iria, como quase todos os juízes apitam aí. Eu não vi o pênalti, eu vi o segura-segura. Agora, o voo que o Fred deu, faltou só o aeroporto, para ele mergulhar daquele jeito. E os juízes, numa interpretação individual, subjetiva deles, eles costumam punir o jogador, que às vezes é puxado para cair mesmo, mas às vezes aqueles palhafatos deles, eles punem na interpretação do juiz que tem arbítrio para isso. Agora, o assunto vai render, vai ser o assunto da semana, a primeira rodada. Eu acho que isso aí faz parte da rivalidade local. É uma rivalidade que nasce no início do futebol. Porque lá na minha rua mesmo, quando a gente jogava o time da rua Chopin com da rua Platina, o pau quebrava também. Quebrava, sempre. Então é isso. Sempre foi assim. Quebrava, o pau quebrava. Muito bem. E ontem no jogo, o Ricardo Marques Ribeiro, o chefe estava do meu lado, cometeu um erro no final do jogo, mais para o final do jogo, porque ele apitou uma falta que o Henrique fez, e que não foi falta, eu falei na hora. A mesma que o Ábila simulou uma pancada na cabeça, que o jogador do Vila mergulhou para cabecear, ele tirou, deu a cabeçada, e quando ele caiu com a cabeça, com a barriga na cabeça do Ábila, não teve falta nenhuma, o juiz não marcou, eu falei, não teve nenhuma falta. O Henrique não cometeu falta nenhuma, mas o Ricardo Marques Ribeiro marcou. Ele errou 2 vezes. Não houve a falta e ele não expulsou o Henrique. Porque se ele marcou a falta, ele tinha que expulsar o Henrique. Ele tinha que dar cartão amarelo. Ele teria. E ele já tinha. Ele teria que expulsar o Henrique. Entendeu? Ele errou 2 vezes por uma infelicidade. Porque ele levou o jogo muito bem. Ele apitou o jogo muito bem. Mas não foi falta, e ele apitou uma falta que não foi, e aí. Mas, Afonso, se ele apitou... eu acho que o juiz é uma questão de direito, uma questão de bom senso. Às vezes o cara erra e ele tem o livre-arbítrio de, claro, não, de contrariar a regra. Claro, entendeu? tem, Não, tem. a regra mandou, tem que fazer isso. O juiz, pelo bom senso, que deve presidir a tudo, ele pode contrariar a regra. Depende. Eu acho que ele usou bom senso. Não, depende se você for lá... 30 anos de cadeia, 30 anos de cadeia. Se não tem atenuante nenhuma, não foi assim. Você pode contrariar a regra? Pode. Eu discordo. Se Não, a regra pode. tem que ser cumprida. A regra... Então a gente tem que parar de discutir se foi pênalti ou não. Você pode falar, não foi pênalti, o juiz marcou. Mas ele tem o direito de contrariar a regra. Toda regra tem exceção, meu amigo. Não, mas não. Por isso o futebol tem 17 para cumprir aquelas. O resto é bom senso. Não. Aquelas tem que ser cumpridas. O resto é bom senso. Bom, mesmo bom senso sobrepõe. Só um minutinho, nós vamos continuar. Principalmente quando é individual. Principalmente que a falta do Henrique também não ia acontecer nada com o Henrique se fosse... A gente vai continuar essa mas ele teria que ter sido Agora, expulso. discussão para mais de metro. O cara bateu a falta, foi lá para fora e logo em seguida terminou o jogo. A gente vai discutir a gente vai continuar essa discussão. Nem falta foi. Mas é claro que o doutor Maurício levantou uma lebre aí, que é Isso é assunto para tribunal, não é para lá de segurar, metro. Agora, eu também acho que o árbitro não tem direito de contrariar a regra. Contrariar a regra, não. Regra é regra. Toda regra tem exceção. A exceção da regra é a exceção da regra, não é a regra. A exceção da regra não é a regra. Mas é a exceção da regra, Afonso. Afonso. Ele tem direito de ver o que é exceção. Mas, Maurício, ele contrariando a regra, se ele fez do jeito que você está falando, ao invés de errar uma vez só, que foi ao marcar uma falta que não existiu, para contrariar a regra, ele errou 2. Mas aqui, eu quero saber o seguinte, Não, ele tá justificando qual o um erro do motivo, outro. qual a arbitrariedade que o doutor Maurício falou que o árbitro tem? Ele é senhor de tudo que acontece naquele momento do jogo, ele é que é o cara, ele é que é o cara. Eu vi que foi pênalti, eu vi que foi falta, pênalti, vamos pagar o pênalti. Eu vi que foi falta, mas eu não quis dar. Por quê? Porque eu posso contrariar a regra. Não é isso, né? Cadê o bom senso? Bom senso. Cadê o bom senso? Mas ali, o bom senso é aplicar a regra. O bom senso é aplicar. A gente vai ao intervalo comercial, é discussão para lá de metro. E volta já. Tchau.
vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos. BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight, fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Biasa, passa para Dedé, que toca para Donato, arranca pela direita, tabela com Zé Carlos, que vira o jogo para Desceu, de primeira para Alex, rolou para Dejinho, abriu na ponta com Ronaldo, chegou no fundo, cruzou, Tostão na área, dominou, Dileta para William, limpou o goleiro, pintou, acabou, que é Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, eu quero abraçar e agradecer o pessoal do BMG. Aliás, o BMG, com o presidente Ricardo Guimarães, o presidente teve uma participação efetiva na contratação do Elias pelo Atlético. Teve uma participação efetiva nessa contratação. BMG está aí para solucionar o seu problema. BMG, você tem o Mastercard, maravilha. Use. BMG é o seu, é o nosso banco. E eu quero abraçar o doutor Adriano também, de Silvos Advocacia, com esse telefone que está aí, 3212-2832. Agora também advocacia empresarial. O Centro Automotivo Novo de Novo está lá para te tranquilizar. Arranhou, bateu, amassou. Fica tranquilo. Procure o Renato, o Chiquinho. Seu carro sai de lá novo, literalmente novo de novo. É como se usasse uma varinha de condão. Bateu, acabou os defeitos, os arranhões, os amassados. Some tudo. Centro Automotivo Novo de Novo. E a Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão de Ipseng. E no genérico é show de bola. Alô, seu Eduardo. Grande abraço, seu Eduardo, e toda a equipe da Rede Gutierrez de Drogarias, ali servindo toda a região do Gutierrez, do Prado, do Calafate, Nova Suíça, do Buritis, do Barro Preto, toda aquela região ali, com uma farmácia maravilhosa na Rua São Paulo, centro da cidade de Belo Horizonte. E o telefone é esse, ó, 3337-0306, para você receber em casa a sua medicação, o remédio que você pediu, 3337-0306. Liga e você vai ver a diferença em tudo, qualidade e preço. Rede Gutierrez de Drogaria. Eu quero abraçar também o Padre Lucas Almeida, 3426-0069. 3426-0069. 3426-0069 é o telefone para você viajar com o Padre Lucas Almeida agora para o México. Depois tem Itália, tem Suíça, tem muito mais viagens pela frente durante todo o ano de 2017. 3426-0069, um abraço para o Padre Lucas Almeida, um abraço para o meu amigo Danilo, do Posto São Pedro, onde você encontra a Deteclin, a gasolina do momento, que é a super, hiper aditivada. Na bomba, o preço pela gasolina comum é o mesmo preço da gasolina comum. A Deteclin tem na bomba, no Posto São Pedro, o mesmo preço da gasolina comum. É impressionante. É a super, hiper aditivada pelo preço da gasolina comum. E lá no Posto São Pedro, você tem também a água mineral Ingá e Igarapé nesse garrafão aí, de 20 litros, pelo melhor preço. Sabe quanto custa um garrafão desse? R$10.
E quanto custa em qualquer outro lugar? Vai lá para você ver. O mais barato que eu já vi, 12. Mais barato. E lá no Posto São Pedro você tem. O Posto São Pedro fica aberto 24 horas por dia. Lá dentro tem um posto policial, também aberto 24 horas por dia, segurança total. E você indo lá para Serra da Canastra, para Pinhuí, para Paraíso, para aqueles lados de lá, para aquelas paragens, você vai abastecer também com a Deteclin, em Pinhuí, no posto Funil. E vai falar com o meu amigo Danilo, está sempre lá também, à sua espera. Danilo, cadê aquele queijo maravilhoso, fabricação artesanal que vocês têm aí? O Danilo vai levar o queijo para você, aquele queijo sensacional, fabricação própria do pessoal do Danilo, ok? Posto São Pedro e Posto Funil. Abraçar o meu amigo Antônio e também Leandro, da Fábrica de Móveis Assépticos e Móveis Hospitalares para Vender e Alugar. E Fauler, 3373-1133. Ô, Thales, por favor, mostra para mim aí essas duas fotos, vamos lá, da penalidade. Essa aí é a foto que o fotógrafo pegou e derrubou todo mundo. É a foto que o fotógrafo pegou e derrubou todo mundo. Derrubou o mundo inteiro. Essa foto aí, ó. Agora mostra a primeira, da falta mais grave. Aí, ó. Aí, ó. No momento em que o Fred era segurado, aí ele pega os dois lances, tá vendo? Ó? Ele pega o Fred sendo seguro no mesmo momento. Olha lá. Seguro por trás e segurando pela frente. Aí vem o caso da falta mais grave. Começa com você, Eduardo. Um abraço a todos, né? Eu fiz como você também, assistindo o jogo pela televisão. Você estava no estádio, eu estava vendo pela televisão, e nem a televisão mostrou esse puxão do Fred. Nenhuma das câmeras. E para mim não tinha sido pênalti. Falei, ó, não foi pênalti, o árbitro inventou, ele caiu na queda do Fred e acabou assinalando pênalti. Mas depois, olhando pelas fotos, e aí o árbitro não tem foto para ver depois do jogo, ele não tem câmera, é ali na hora. E o árbitro estava mais pro lado, tá vendo? Ó? Olha lá, ó. Ele já estava mais pro lado de lá, ele está de frente pro lance. Então, ele está de frente pro lance, a gente está do lado de cá. Nós estamos encobertos pelo Fred, ele não. Ele viu a camisa do Fred puxada e acabou assinalando. Então, o árbitro acertou e nós erramos. É simples. O jornalista, ele tem que dar opinião na hora, assim como o árbitro tem que apitar na hora. Só que a gente pode chegar no outro dia e falar, desculpa, eu errei. Eu não prejudiquei ninguém falando que eu errei. O árbitro, se ele errar, ele prejudica o time A ou o time B. E no caso, o árbitro foi feliz, ele acertou porque houve os dois agarrões, e aí a determinação fala que tem que ser a mais grave, e a falta mais grave do jogo é o pênalti. Quem agarrou primeiro, gente, é igual a história do ovo e da galinha. Ele viu dois caras, um puxando a camisa do outro. Você vê quem agarrou primeiro, aí a coisa complica. Então, ele acabou marcando o pênalti, ele acertou o pênalti bem marcado, o Atlético venceu o jogo que o Atlético mereceu vencer, porque foi melhor que o América de Teófilo Otoni, e o América de Teófilo Otoni, assim como o Vila, jogou com inteligência. O time vier para cá, para Belo Horizonte, aliás, para cá não. Se for enfrentar Atlético e Cruzeiro em qualquer lugar, Campeonato Mineiro, e partir para cima para tentar ganhar, vai tomar 1, vai tomar 2, vai tomar 3 e assim vai. O América de Teófilo Otoni veio fechadinho, tomou 1, até continuou fechado, porque numa bola ele poderia ir lá empatar o jogo. E é assim que o time do interior faz. Dependendo de uma tarde ruim do time da capital, ele vai acabar tomando um empate ou até conquistando uma vitória. O Atlético acabou vencendo, assim como aconteceu com o Cruzeiro, o segundo tempo se perdeu um pouco, e aí eu já vou contra o Afonso. Eu acho que é cansaço sim. O time volta, ainda está em pré-temporada, tem 20 dias de pré-temporada. Eu não estou dizendo humano, estou dizendo que eu achei. Eu acho que o time deu uma cansada. Os times do interior já começam a preparação. Vamos ficar só no Atlético primeiro? Os times do interior, você que falou no mano. Os times do interior. Você falou do Cruzeiro? Não, estou falando do Atlético. Deu uma cansada? O Atlético deu uma cansada? Não posso achar que o Atlético deu uma cansada? Você falou, eu sou contra o que o Afonso falou. Que eu falei que o Cruzeiro não cansou. Você falou que o Atlético também não. O Atlético? Você falou que o Atlético... cansaço? Você falou que ele não cansou. Eu não falei não, mas não cansou não. Eu não falei não. Você acha que não. Eu acho que o Atlético cansou. O time está em 20 dias de pré-temporada. Isso todo o Campeonato Mineiro é assim. As 2, 3 primeiras rodadas. O time da capital, Atlético e Cruzeiro no caso, sentem porque ainda estão em meio de pré-temporada. Os do interior estão trabalhando desde o início de dezembro. E aí o time fica mais espaçado, ele perde a organização. Por quê? Porque a perna não responde. Os jogadores estão travados, a musculatura ainda está travada.
Então, para mim, isso aconteceu no Independência e no Mineirão. Por isso, o segundo tempo dos dois, por isso os dois jogos foram muito parecidos. Muita intensidade no primeiro tempo, segundo tempo, musculatura trava. O time perde a organização porque a perna não responde mais. Daqui 5, 6 rodadas, vocês já vão ver no segundo tempo os times rendendo o mesmo do primeiro. Agora, tem uma coisa também, Eduardo. Pera, eu vou passar para você. Eu quero dizer o seguinte, estava muito calor no Independência, era um sol para cada um. Era um maçarico aceso. E no Mineirão, a mesma coisa. Muito calor. Agora, eu fiz questão de observar, ouvir atentamente a entrevista do Roger, aliás, uma belíssima entrevista coletiva, muito bem o Roger, articulado, tranquilo, coloca bem o que ele pensa, e também o Mano Menezes. Fiz questão absoluta de ouvir. E o Roger falou de preparo físico só de um jogador, Michael Suel. Só do Michael Suel. E ele deu todas as explicações que ele achou que era para dar, deu a opinião dele com relação à vitória, a maneira como o Atlético caiu no segundo tempo. Eu fiquei procurando o cansaço, a forma física, ele não usou com o time dele. Bom, e da mesma forma, o Mano Menezes. Bom, eu penso Mas igual olha Eduardo só, aqui. o que eles falam não é a verdade absoluta. Né? Porque o Mano fala que o Atlético foi beneficiado e falou errado, né? Tudo bem. Falou bobagem. Então ele pode não ter falado da parte física porque ninguém perguntou, né? Ou então até para preservar. Eu concordo com o Eduardo aqui. Acho que esse início de temporada para Atlético e Cruzeiro, porque eles terminam... Mas vamos falar de Atlético agora, depois passa para o eu Cruzeiro. estou querendo dizer que eles terminam bem depois os campeonatos, enquanto que os outros do interior começam em dezembro, já contratam em dezembro, A hora, depois que, dá folga. a hora que acaba o brasileiro, os do interior já estão na pré-temporada. Já estão na pré-temporada. Então, Mas eles espera chegam... só um minutinho, Flávio. A gente vai ser injusto com o interior. O Vila Nova estava contratando até a semana passada. E não foi um jogador, foram 3 ou 4. E que jogaram. O América de Teoflotone perdeu o jogador dentro do vestiário. Estava contratando, tentando formar o time até a semana passada. Segundo o presidente dele, que esteve conosco dando entrevista lá no Independência, e o treinador, até a semana passada estava formando o melhor time para jogar. Tinha perdido 5 jogadores dentro do esquema deles lá, formando o melhor time. Então, esse negócio de 2 meses de treinamento, melhor pré-temporada, e levar em consideração a condição de um e condição de outra, não vamos levar isso em conta, não, pelo amor de Deus. Claro que tem que levar. Não, claro que tem que pelo amor de levar. Deus. Você acha que não? Eu acho Mas que tem. eu acabei de falar. O primeiro tempo mostrou isso. Enquanto o Atlético Cruzeiro estava inteiro, deram um chocolate. Mas Depois, o que aconteceu? Acabei de Os times falar. do interior são tão bons Mas assim? você disse que o time do interior tem que jogar com inteligência, não vai para cima. Sim. E se não vai para cima, o time do interior está ali, esperando o bote. Está ali esperando o bote. Agora, eu estou acabando de dizer o que eu ouvi dos presidentes do clube e dos treinadores. Vila e América estavam formando o time e recebendo jogadores até a semana passada. Mas a maioria já está treinando. Então, como é que é pré-temporada? Claro que é. Pré-temporada. O América Teoflotone botou o Somália, que tinha 2 dias. Mas você está falando de um jogador. Mas peraí, eu estou dando exemplo. 2 dias. O Somália tinha 2 dias. Que tinha chegado em Teoflotone. E tinha um ano. Aqui, o Somália tinha 1 ano e 8 meses que não botava o pé na bola. E foi uma porcaria no jogo. Que não treinava. Pegou na bola no jogo. Ah, meu Deus. Afonso, mas Tá aí falando você de tem um sua opinião, jogador. você é uma nossa aí. Tá bom, mas eu não quero ser injusto. A nossa contigo. opinião, a minha E opinião. você está acreditando demais em presidente e treinador. Até ontem o Atlético não tinha nada com Elias. O Atlético Elias, não. O presidente falava. Não de tô repente teve. Deixa eu explicar aqui. Deixa não quero ser dar um injusto. espaço para a gente falar aqui, porque eu penso o seguinte, o América de Teoflotone, assim como o Vila, como outros times, quando pegam os grandes, eles jogam a partida da vida dele, certo? Como o América de Teoflotone veio para cá para jogar a partida da vida dele contra o Atlético, né? E teve chance, inclusive, teve 2 chances o América de Teoflotone de empatar o jogo. Já no final. Já no final. Por quê? Porque o Atlético pregou. Pregou. E assim como o Cruzeiro também no segundo Atlético tempo, o Tio teve um lance daqui a pouquinho a gente vai falar, assim também como o Cruzeiro. O Atlético pregou. Agora, pregou, pra mim pregou. Acho que, tanto que o Roger tá hoje na entrevista dele... Eu vi o Iago correndo o tempo todo. Eu vi o Prato... Mas o que tem a gente achar que cansou? Não, eu tô dando... tem? Eu estou justificando. Mas você já falou a 1000 minha vezes, opinião. agora a gente pode Agora falar. a gente vai falar, ué, você tá falando, meu eu tô Deus do falando céu. também. Mas aqui, porque a minha opinião é contrária, você tem que ficar entrando toda hora nela. Como o Roger disse Ó, hoje... aqui, ó, vem cá.
como o Roger na entrevista dele, Eu vou entrar a hora que eu quiser, vamos lá. como o Roger falou hoje, que para o treinador a pior coisa que pode acontecer é ter o Atlético Cruzeiro. Ele não falou hoje, não, ele falou ontem, você ouviu reprise. Eu estou falando que ele falou Você ontem. ouviu reprise? Ele falou ontem. Sabe por quê? Porque ele sabe que o clássico... E o Mano exige Menezes já muito. não acha isso. Hein? E o Mas Mano Menezes já não ele acha sabe, isso. ele sabe, você entendeu, que o clássico, você entendeu, desgasta muito. Né? E principalmente o Atlético, que tem muita coisa pela frente, vai pegar um clássico de cara, fazendo a sua segunda partida do ano, que pode ser mais prejudicado que o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro não tem muita coisa importante para disputar agora. O Atlético tem uma Copa Libertadores. Então acho que o Roger foi muito inteligente nessa parte. E o Mano tá aí tem 7 meses. Exatamente. O Roger tá começando o trabalho agora. Exato. Essa é a diferença também. E o time do Cruzeiro é o mesmo que terminou o ano passado. E o Roger está tendo que montar o time dele. E eu quero falar uma Só coisa. uma coisa pra completar. Opa, o Roger está montando time? Não, o time do Atlético é o mesmo. Roger, Não tá me ajuda aí, Flávio. Afonso, Me ajuda aí, Afonso, pelo o amor de Roger Deus. está colocando a filosofia de trabalho dele. Aí sim. Ele tem a filosofia dele, o Marcelo tinha dele. E o Mano tem a dele. E o Mano já tinha. Só que o Mano tá aí há muito O Mano já tempo. está aqui há mais tempo. Mas não vem com montar time. Não estou montando o time. Quando eu quero dizer que o Roger está implantando a filosofia de trabalho dele. E para isso ele muda toda a estrutura do time. Agora, o pênalti para mim, se fosse a favor do América Flotão, o juiz não dava. Ah, isso eu Se concordo. o Henrique, Isso se eu o concordo, Henrique, Flávio. Aí se o Henrique- você vai cometer a injustiça Pera, que eu cometi. deixa que eu eu falar, cometi. eu já sei teu direito. Não, aí não, agora o sim. Nessa não, eu aí concordo, não, aí eu vou te Você tem o pedir. direito, pra Afonso, peraí, deixa eu não, acabar. eu vou falar, porque aí você está cometendo Deixa eu acabar de uma falar. injustiça com o ápice. Se você, ô Flávio, se você não fosse um comentarista isento, você poderia estar aqui dando opiniões que era só para puxar o lado do seu time. E não Você é não assim. deixou eu acabar de Então falar, você não pô. vai. Se é do outro Aqui. lado e não dá, para com isso. Peraí. Aqui, né, Você nessa- vai deixar eu acabar de falar? Nessa eu O Afonso concordo. deixa de acabar de Nessa falar, eu pô. O Afonso concordo. ele tem razão, ué. O que eu quero dizer é que Nessa o eu Henrique, concordo com você. no lance do Henrique, se fosse do lado do Vila Nova, ele expulsaria o jogador do Vila Nova. sim. Sempre foi assim, Atlético e Cruzeiro no Campeonato Mineiro. eu concordo. Sempre foi. Bom. O lance do Henrique, se fosse no jogo, se fosse um jogador do Vila Nova, teria sido expulso. O Henrique não foi. O lance do Fred, se fosse na área do América de Alfrotone, a favor do América, o juiz não dava o pênalti. Essa é a minha opinião. Agora, o Atlético venceu, fez o dever de Mas casa. eu quero te perguntar e uma acabou. coisa que eu quero ver a sua honestidade. Foi pênalti? O quê? Eu vi na televisão, eu tô vendo a foto Eu estou agora. perguntando, foi pênalti? Pra mim, não. Então, tá vendo como é que ele julga o árbitro? Mesmo vendo a Tá imagem. vendo? Não, agora eu tô te falando, vendo a imagem aqui agora. Hoje, pra você, foi pênalti? Hoje eu tô vendo que foi pênalti. Não, Mas eu tô dizendo- não, peraí. Aí não, aí você tá. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. O Eduardo agora te deu uma mãozinha. Te Não, deu uma não. mãozinha e você foi na dele. Eu falei pra você antes. Não, pera. Não, Quando você me mostrou a imagem, eu falei pra você. Não, eu perguntei pra você Não, aqui. presta Peraí, atenção. na hora que eu entrei aqui. Não, agora você vai ficar calado ouvindo. Na hora que eu entrei aqui, eu perguntei: Matusalém foi pênalti? Matusalém falou: não, pra mim, não. Eu falei: Flávio Carvalho foi pênalti? Não. 2 ou 3 vezes. Antes de começar, eu falei: mas e a foto que saiu e que derrubou todo mundo? Foi? Não. Agora ele falou de novo. Não. Aí o Eduardo deu nele um empurrão. Mas mesmo com a foto. Aí ele viu a válvula de escape. Ele é esperto, inteligente. E saiu fora. Flávio, Então, peraí só um você vai pouquinho. me discutir. Então você vai ouvir agora. Aí eu vou Então ouvir, você vai mas eu deixar te ouvir. conheço. Você vai deixar eu falar. Peraí só um pouquinho. Eduardo, Tá esperando há quanto tempo? antes do programa, o que você falou? O que eu falei com você? Depois Então já você mudou. Então você Não, mudou. presta Você tem atenção. duas opiniões. Presta atenção. Eu falei, ver o lance pela televisão, porque até então eu não tinha visto a foto. Mas você falou ver o pra mim. lance pela televisão, eu disse que não foi pênalti. E falei mais, que se fosse do lado do América, ele não marcaria. O Eduardo trouxe e me mostrou a foto aqui. Antes de começar o programa, eu falei assim, pela foto foi pênalti. Certo? O Eduardo aqui é testemunha. Mas pra mim você não falou isto. Mas Antes eu de tô falando começar aqui o programa. agora. Você não O que falou vale, eu isso. tô falando aqui não, agora. Eu não tinha visto. Quando você você me aproveitou o perguntou- empurrão do Eduardo. Quando você Vamos lá. me perguntou- Vamos aí. E você ainda teve para falar com o Maurílio aqui, porque nada me escapa. Nada me escapa aqui. Na hora que o Maurílio estava fazendo comentário e falou do lance simultâneo, você ainda falou assim: como é que o árbitro sabe quem segurou primeiro? Não, senhor. Quem sabe? Eu Você falei de falou outra para coisa. ele, do lado falei dele. do Márcio quem Rezende segurou de primeiro. Freitas. Eu falei do Márcio Rezende de Freitas, que na hora, disse que não foi pênalti. Rogério, Depois que ele viu a foto, Isso aí ele está falou que comendo foi o pênalti. programa todo, viu? Foi isso que eu falei. Claro, só um minuto aqui. A questão é a seguinte. Eu continuo achando, peraí, Maurício, só para Eu estou esperando aqui o Mas Flávio o Matusalém Bezerra. não falou ainda. Conclua. Não, se você quiser falar, Não, pode falar, eu espero. concedo-lhe a palavra, porque você não falou. Mas eu queria entrar como pacificador, se é que eu posso me arrogar disso. Mas esse é o lance. ó. A questão é a seguinte, você e o Eduardo, a palavra, o pomo da discórdia é um cansou
Eu acho que o Atlético, o Cruzeiro, por exemplo, relaxou. E o relaxamento importa uma interpretação, Eu acho até que você de usou o termo cansaço. correto. Eu acho que foi isso aí, tentando Acho que você usou o termo tirar correto. a dúvida, né, que está sendo discutida até agora. Com respeito ao pênalti, eu acho que uma imagem também parada não pode ser elucidativa conclusivamente o que estão falando, não. Entendeu? Doutor Moreira, deixa eu passar aqui. Foto é parado. Deixa eu passar aqui pro Então, pro isso chefe aí vai Mazzanelli. discutir, Eu vamos só discutir mais. fico muito incisivo quando é para cima de árbitro, porque eu tenho um irmão, Zé Alberto, que vocês conhecem, que foi árbitro, e sei o que o árbitro sofre. A gente subjulgar, igual o Flávio fez. Falar, se fosse para o outro, se fosse... Por quê? Por que ele fala assim? Pelo que ele pega lá de trás, pelo que vem acontecendo, pela rotina da coisa. Mas isso não é assim. Árbitro não é assim. Árbitro não é assim, não. Porque um erra, porque é norma, entre aspas, porque é uma rotina. O árbitro não quer dizer que ele está lá, não. A gente não pode subjugar. Se fosse ali, ele dava. Se fosse aqui, A ele opinião dava. minha, Afonso, olha. Vamos lá. Afonso, eu mantenho a minha opinião, para mim não foi pênalti. Mesmo vendo a foto. Quero deixar bem claro. Por quê? É um lance que acontece simultaneamente na área, todos os jogos, puxão de ambos os jogadores, apoiar nos ombros, Então, aí você ambos está os chamando o jogadores. critério, aí você tem razão. Eu, para mim, Acontece continuo achando sempre. que não foi pênalti. E a posição do árbitro, porque eu estava na frente da cabine do senhor, um pouco mais embaixo, na hora, eu falei lá, não foi pênalti. Por quê? O árbitro, ele viu, não foi o puxão de camisa, não. Ah, você sabe o que o árbitro viu? Não, eu sei que ele viu, porque eu sei o ângulo que ele estava na minha frente. Na minha frente. O que o árbitro viu ali foi o pinote do Fred. Foi a queda do Fred. Ele não viu, porque, olha, ele está passando. Volta o lance aí. Que eu acabei de ver agora na televisão aqui de novo. Volta o lance, em movimento. Olha aqui o árbitro na frente. Ele vê a queda do Fred. Olha lá, passou. Ele está a 2 metros do lance. 2 metros. Ele vê a queda do Fred e não vê mão nem de um jogador nem do outro, na minha opinião. Que ele vê. Então, continuo falando, não foi pênalti. E concordo com o que o Flávio falou aqui, que as medidas... Peraí. Que as medidas não são a mesma. Agora, vendo a imagem, o árbitro vira pro jogador do América Teoflotone e faz assim, ó. Faz. Então ele não viu o pinote do Fred, Não, ele viu ele tá. puxando a Se camisa ele viu, do Fred. e por que ele não viu os dois puxando a camisa? Ele viu, Ele ele tá a determinação. Ele acaba se tem de dois passar. puxando, Quem puxa mais você é o dá mais otário. grave. Olha aqui. Nós acabamos de ler o texto, Se for, você vai brigar com a regra e com a brigo imagem? com a regra, e sim, com porque o tá que o árbitro errado. faz. Brigo porque então tem que marcar todos os pênaltis. Se Quando você o acha jogador que a regra apoia, tá errada, você tem o a direito de regra achar. está errada, para mim Aí o árbitro tudo está bem. errado. Na minha posição. Tudo bem. Porque o que tem que ser feito ali, Eduardo, é o seguinte: se é para poder marcar um pênalti desse que tem que estilo, ser feito é cumprir a marquem regra. todos, cumpre a regra. Então, ele então cumpriu, marquem Antônio, todos. ele cumpriu. Não marque só em um. O que você está querendo Entendeu? dizer, o que você está querendo dizer, falou no início do seu comentário, é que esse lance acontece várias vezes dentro da área e o árbitro não dá. Mas o árbitro que não dá está errado. Não, no jogo do Cruzeiro também aconteceu. Afonso. Mas o É árbitro isso que não eu dá queria está falar. errado. ué. O erro não deu dá. também. Aqui, ó. O erro não Na dá. cobrança de escanteio Não do dá, Tio não. Flotone. Mas o árbitro que não dá está errado. ué. Na cobrança de escanteio do Tio Flotone, o jogador do Cruzeiro está apoiado do Vila Nova, Cruzeiro Vila Nova. Está apoiado, ele apoia para poder subir. Só pode pegar o lance, estava na minha frente. Eu vi também no Mineirão o jogo. Se for assim, gente, tem que marcar pênalti em cima de pênalti. O erro é toda não hora. marcar. Mas tem, ué. O erro Entendeu? é não marcar. Mas tem. É o que eu estou dizendo. Agora, o jogo do Atlético, para mim, foi um jogo, o início do jogo, muito bom. Muito bom. O Atlético, eu pensei, vai ser fácil, vai golear fácil. Apesar que, na hora, eu já tinha gravado um 0-0. Porque eu achava um jogo difícil Uai, então pela... Não. Entenda o que eu estou falando. Mas eu te gravei 0. Quando o Atlético, antes do jogo, eu antes gravei um você 0-0. Pela postura que eu já imaginava, o time do Tio Flotone entrando, tchau. Mas logo em seguida, Eduardo, o Atlético começou a jogar pelos lados. Para mim, o grande erro do Atlético ontem foi ter mantido o Fred em campo. Fred ontem, para mim, não fez a grande partida. Mas Deu no decidiu o do jogo, Atlético. né? Mano? Decidiu Eu o jogo. concordo com você, mas decidiu Tá. o jogo. Isso aí já foi no final do jogo lá. O que eu estou dizendo é o seguinte, que o Prata ele poderia ter entrado mais cedo, porque esse estilo de jogo, quando tem retranca de jogo, um time retrancado, como aconteceu, carece de jogador que carregue mais a bola, carece de jogador que distribui a bola, carece de jogador que não espera a bola chegar nele, que é o caso do Fred. Não, o Fred não espera a bola chegar, não. A maioria nesse jogo ele bola esperou chegar. quase o jogo inteiro, Afonso. Só teve um lance que ele conseguiu fazer uma tabela, Mas aí que ele rodou. eu já vejo um pouco diferente de você. Eu acho que quando você enfrenta um time muito fechado, você tem um centroavante, você tem um jogador de área, pode ser um diferencial. É uma opção, ué. Como Porque forte. você ter jogador que carrega com um time que está com 10 jogadores no campo de defesa... Você abre espaço. Não. Quando o jogador para... Não, com carregar a bola, você falou que carrega. Você não consegue carregar a bola
com 10 adversários no campo de defesa. Você precisa abrir o jogo. Você precisa Eduardo, abrir o jogo, Eduardo. usar as laterais. E você precisa ter um cara de referência. O erro, um dos erros Se também o time que eu acho, adversário está até te do dando Mano espaço, Menezes, aí é bom você ter jogador vou até que fazer uma carrega. comparação aqui, Afonso. Mais rapidinho. Mais rapidinho. O erro que eu acho foi a entrada do Ábila. Também. O Ábila é um camarada parado, que não posiciona bem, para mim, na minha visão, porque ele antecipa e está sempre em impedimento. Entendeu? A substituição do Mano também foi uma substituição errada. Naquele momento do jogo, não era o momento para sair o Arrascaeta, não era o momento para poder entrar o Ábila. Porque Quem era o saiu foi o centroavante. Alisson. Não. Quando saiu o Alisson, entrou o Alisson, não saiu não. Saiu o Arrascaeta primeiro. Entrou o Elber. O Adson saiu primeiro. O Alisson Quem? sentiu o O jogo. Alisson O Alisson foi o primeiro que O saiu. Alisson saiu, Foi o Entrou primeiro o que saiu. Ábila. entrou o Ábila. Não era para entrar o O Ábila. Alisson teve O um Arrascaeta saiu logo problema, em seguida. teve um problema no lance, No joelho. caiu, sentiu uma contusão. O Mano Menezes já tinha Não, mandado. depois daquele levantou, ele o fez cara duas pro aquecimento. arrancadas lá muito Pois grandes. é, mas o Alisson foi a Fez primeira duas arrancadas Depois muito do grandes. jogo, o próprio Adson deu entrevista dizendo, tô bem, amanhã já volto a treinar. Tirou Aquela por coisa precaução, toda. né? Aqui. Ok, chefe? Ok, chefe. O que eu Vamos estou dizendo é o falar do seguinte, Cruzeiro que em alguns momentos dos jogos, a minha leitura talvez seja diferente do treinador, porque ele está lá dentro lá para poder fazer isso e ganha muito bem para isso, mas na minha visão na leitura do jogo, tanto o Roger errou, quanto o Mano Menezes também errou na substituição. A gente tem o Mano Menezes e tem o Roger, mas a diferença do nosso programa é essa. Mano Menezes e Roger você já ouviu ontem o tempo todo, já ouviu hoje nos programas de televisão e rádio que aconteceram antes do nosso. E se der tempo a gente passa aqui, se não der a gente passa amanhã. Agradecendo ao Lucas também pelo trabalho sempre que ele faz aqui. Flávio Carvalho, vamos falar do Cruzeiro agora? Vamos falar do Cruzeiro agora, mas você foi o que mais falou do Atlético. Não. Foi. Você que levantou mais a lebre, você que ocupou mais espaço falando do Aonde? Atlético. Pode falar do Cruzeiro. Bom, isso aí é desculpa sua. Deixa eu falar aqui. Olha, sinceramente, a gente, início de temporada, eu não espero muito dos grandes times, não. Você vê ontem, por exemplo, se você fizer um apanhado pelo Brasil afora, você vai ver aí que os grandes times do futebol brasileiro ontem, o Internacional empatou, o Grêmio empatou, o Atlético do Paraná empatou, ou seja, o Atlético teve dificuldade para vencer o América, assim também o Cruzeiro. O Cruzeiro fez um primeiro tempo excelente para mim. Repetiu o time do ano passado, apenas com a estreia do Diogo Barbosa, que para mim foi muito bem no jogo de ontem. Apesar de que tem muito mais a mostrar, pelo que eu vi ainda, ele jogando pelo Botafogo. É um lateral que apoia bem, marca bem, e que sem dúvida alguma vai somar muito ao time do Cruzeiro. Como também o Ezequiel ontem, teve muito bem no jogo de ontem para mim. Principalmente no primeiro tempo. Ele falhou no gol. Ele falhou. Certo? Porque o jogador do Vila baixinho, daquele tamanho, marcar um gol daquele jeito. Ele ficou olhando. Você entendeu? Ficou olhando. Mas acho que ele apoiou, ele apareceu muito bem, inclusive teve chance de fazer gol. É um jogador que o Mano está apostando nele. Depois da conversa que nós tivemos com o Mano, eu tive com o Mano, o Afonso foi testemunha lá no lançamento do Campeonato Mineiro, o Mano explicando a respeito de Mike, a respeito de outros jogadores. Ele está achando que o Ezequiel pode dar conta do recado esse ano, tanto que por isso ele não pediu ainda a contratação do O Ezequiel não foi mal, não. Hein? O Ezequiel não foi mal. Não, pois é isso que eu estou querendo dizer. Ezequiel foi bem, A defesa do Cruzeiro ontem teve falhas, São coisas normais para início de temporada. Mas, aos poucos, o Mano vai acertar esse time. Você ainda tem ainda o Thiago Neves para entrar no time, Não sei se o Caicedo vai jogar. O Fábio está voltando, o Dedé está voltando. São jogadores importantíssimos que mudam a história de um time. O Dedé muda, assim como também o Thiago Neves, assim também como o Fábio. Acho que o Rafael é um baita goleiro, mas o Rafael tem um defeito para mim. Não sei se vocês concordam. Ele demora muito para sair. Quando ele pega a bola, ele fica olhando. Ele demora muito. Tem muito jogador, tem muito goleiro que arma contra-ataque, com as mãos ou com o pé, e coisa que o Rafael ainda tem que aprender. Mas isso é questão de treinamento, viu? É questão de treinamento, de treinamento. Todo goleiro tem um defeito. O Fábio, por exemplo, sai mal do gol. O Vitor, por exemplo, não consegue sair jogando com os pés. Ele tem uma dificuldade tremenda. O Dida, que para mim foi um dos maiores que eu vi, a bola vinha rasteira para ele dar um chute, era um Deus nos acuda. Todo goleiro tem um problema. Questão de tamanho também, né? Por vida. Só para completar aqui. Agora, a questão de sair rápido, o time treina isso. Tem goleiro que chuta a bola sem ver. Às vezes não é nem culpa do goleiro, às vezes é lá na frente o cara que tem uma movimentação. quando é treinado, o cara já está lá na posição para esperar a Só para bola. completar aqui, que eu quero dizer o seguinte, eu acho que o Cruzeiro está no caminho certo, o Mano está no caminho certo. Ele manteve a base do ano passado, apenas com a entrada do Diogo Barbosa. Tem um jogo de quarta-feira. Acho que ele vai repetir o mesmo time, não vai ter dúvida para o jogo contra o Atlético, porque ninguém se machucou, o Alisson está à disposição. Mas o time tende a crescer, tende muito
a ganhar com os reforços que virão por aí. E eu acho que o Cruzeiro esse ano tem tudo para fazer, Flávio, sem bom, dúvida com alguma, respeito- uma campanha muito melhor do que o ano Com passado. respeito à entrevista do Mano, que foi falada aqui, eu vi também que ele deu uma cutucada no negócio do pênalti e É. tal. E isso é da filosofia dele. Eu conheço ele de muito tempo, a trajetória dela. Aí, Ele procura muito Maurílio, cutucar mas isso aí eu acho que o até oponente. você tem que Válido, dar né? É Não, válido, ele é quis válido. criar. um desconto pro Mano. Eu ainda brinquei, eu coloquei lá nas redes antissociais. O Mano não consegue esquecer os aviãozinhos do Atlético. Aqueles aviãozinhos que ele fez na classificação no jogo lá em São Paulo. Depois ele teve que engolir o Atlético fazendo aviãozinho para cima dele, quando foi campeão da Copa do Brasil, exatamente em cima dele. Então, ele não consegue esquecer. Eu pus isso na hora que ele falou. Coloquei na hora que ele falou, o Mano não consegue esquecer. Mas todo os- mundo os captou a aviãozinhos mensagem. da- Agora, Todo mundo captou a mensagem. Agora existe nas redes antissociais uma movimentação muito grande, principalmente da parte da torcida do Atlético, querendo fazer disso um carnaval que não existe. Vai ter o clássico de duas torcidas, isso aí é jogar contra duas torcidas, é botar pimenta, a gente não tem nada disso. Os não. ingressos Para vai ser com isso. vendido E hoje, né, Afonso? Afonso? É bom lembrar para Já o está torcedor. vendendo hoje. Começa a Mas ser vendido hoje. O Mano lá dentro do Cruzeiro, tem uma coisa que eu acho interessante, que ele, que é o treinador, ele tem que observar mais, mas eu venho comentando isso aqui desde o ano passado. Na minha opinião, o Alisson é um grande jogador, mas ele não é um jogador para ser titular. Ele é um jogador para entrar, Mas incendiar o o melhor jogo. treinou, Matusalém. Minha opinião. No Ô, Flávio, treino, respeita o que melhor eu tô falando, apareceu. espero eu acabar de falar. Então, o Mano, para mim, ele tem que observar o Alisson. Por quê? Porque o Alisson é um jogador que entra, incendia o jogo, mas ele é um barbantinho. Ele não consegue o tempo da bola. Ele não tem o tempo da bola para poder passar. A gente está lá vendo o jogo lá das cabines de rádio, a gente vê na hora que pode passar, o jogador passou, o Alisson segura, dá um toque a mais, um lance. Isso não é de hoje. É corrigível, é corrigível. É um grande jogador, é jogador. Mas se continua desse jeito, não pode ser titular do Cruzeiro. Claro que o Cruzeiro não está montado. Eu acho que o Mano não definiu o Cruzeiro ainda esse ano. Vai ter várias mudanças, eu acredito ainda que ele há de fazer várias mudanças. Mas o Alisson não pode ser titular. Hoje, o Ábila não pode ser titular desse time do Cruzeiro. Hoje, o Rafael Sobis, olha o que eu estou falando aqui. O Rafael Sobis hoje, na posição de centroavante, contrariando a muita gente que comenta isso. Eu acho que ele não é para ser titular naquela posição. Ele rendeu alguns jogos, mas isso não quer dizer que ele possa ser titular e querer essa camisa do Cruzeiro como titular. Então, tem muito jogador para poder entrar. Essa observação, Mano, eu acho que ainda vai fazer no decorrer do campeonato. Porque até agora está complicado o Cruzeiro. Nesse tipo de jogo, é fácil, é previsível marcar. Principalmente se o Alisson lá na frente. O Eduardo ainda não falou do Cruzeiro, mas apenas uma observação. O Riasco já acabou aquela Foi causa embora. dele? Hã? Mas está indo embora. Ele fez Não, o acordo. Cruzeiro Mas Fez acabou acordo. a causa? Fez um acordo com o Cruzeiro e Fez está indo embora. acordo? É. Não sei se Assim bateu como o uma Pisano. Não, mas eu estou perguntando porque ele já falou bobagem de novo na Colômbia. Ele já deu uma entrevista. Ele está indo para o México. E já, não, já deu entrevista na Colômbia que eu estou falando. Porque Pois para é. onde ele está aí, não sei. Ele disse o Cruzeiro foi um atraso de vida para mim. Ele A colocou. opinião dele. A opinião dele também não jogou porcaria nenhuma aqui. O Riasco Mas deixa eu concretizar a saída dele para depois falar. ué. E ele também foi um erro do Cruzeiro. Então, é o direito dele falar isso. Agora, em relação ao jogo, eu concordo com o Matusalém sobre o Alisson. Também acho que não tem estofo para ser titular do Cruzeiro. Você falou que ele é muito bom de treino. Existe o famoso leão de treino. O Mano até explicou. Tem que tá cheio de rapidinho. jogador. Nesses jogos amistosos que o Cruzeiro fez, o Alisson arrebentou. Mas arrebentar em jogo amistoso então- contra o Brasília. Contra o Brasília, o Sobis Gol fez contra 18 gols. O Cruzeiro ganhou de 8. Então, gente, jogo amistoso e treino é uma coisa. Jogo de campeonato valendo é outra coisa. Agora, em relação ao Sobis, Matusalém, não dá para falar muito do Sobis nessa posição no Cruzeiro, porque ele fez um jogo. Aliás, 2, que ele teve mais liberdade contra o Inter, que ele fez 3 gols. Contra o Corinthians na última rodada, que ele foi muito bem. Foi muito bem. E aí Jogo. o Sobis no Internacional, no Tigres, que tinha essa liberdade lá na frente, foi muito bem. Para mim, ele é o Mas titular. ele não jogava como centroavante, Eduardo. Ele jogava pela meia direita. Jogava como Jogava centroavante. como um famoso falso 9. Falso nove. Não era meia direita, não. Assim Era como falso era o Mas 9. mais Faustão na caído época pela do meia Gol. direita. Como o William fez em 2015. Exato. E ia muito bem, tinha essa liberdade e é nisso que o Mano está apostando e eu acho que vai dar certo. Gente, se não rendeu muito ontem, o Vila Nova estava com 2 linhas de 4, toda atrás. Não é fácil, por pior que seja o adversário, por pior que seja
é o time do Vila Nova, é Campeonato Mineiro, mas não é fácil você furar um bloqueio desse. E o Sobis teve dificuldade, agora para mim vai ser o titular. Não acho que o Mano deva fazer grandes mudanças. Assim como também não acho que o Ezequiel Thiago Neves entra no lugar de tem quem, Eduardo? estofo para ser lateral direito, mas não tem outro. Eu prefiro o Ezequiel do que o Mike, para ser sincero. Eu já falei algumas vezes, eu armaria o Cruzeiro com 2 volantes de muita marcação, Henrique e Hudson, colocaria o Robinho à frente dos dois, porque o Robinho, se precisar dele para marcar, ele marca, e ele tem muita qualidade também do meio para frente. E não abriria a mão de jeito nenhum de Thiago Neves e Arrascaeta. Thiago Neves, Arrascaeta e Rafael Sobis, ó, do meio para frente, vocês façam o escambau, eu quero ver qualidade técnica, não quero ver vocês marcando. O resto, da linha para trás, vai ter que ajudar na marcação. Eu não consigo ver um treinador mudar, deixar um cara bom no banco porque ele quer implantar a filosofia dele. Não, Isso ele no tem que papel aproveitar é o que ele tem de muito bacana, melhor. viu, Eduardo? No papel, teoricamente, todo mundo acha que isso aí deve ser o ideal pelos que os jogadores mostraram. Mas tem, por exemplo, um jogador que todo mundo pensa que vai estourar. Você deve o Alisson, por exemplo. Parece que eu vi aí uma mídia do Alisson, todo mundo acha que é bom e chega lá na hora H não dá terra. Ou o time não joga para ele, ou a bola não chega mas, no mas o Alisson é um Agora, jogador para ficar. Idealizar um time, eu também partiria do mesmo princípio seu. Vamos jogar os melhores, aqueles que têm condição de dar mais trato à bola, mas na prática, gente, bota uma retranca. Nós estamos por um pouco mais de 2 minutos. Eu queria o América agora, numa nova fase, começando a temporada. Vamos ver se engrena e se a gente pode falar de América. Chefe, 30 segundos. América, Afonso, está dentro daquilo que eu já falei o ano inteiro passado, falo durante o ano. O pecado maior do América não foi dentro de campo, foi fora de campo. Esse time que o América fez, para o que o América tem, foi boas contratações, sim. Eu já falei isso aqui várias vezes. Esse América vai dar muito trabalho ainda. Eduardo. O América foi o oposto de Atlético e Cruzeiro. O Democrata viu que era o América e foi para cima para tentar vencer. O América encontrou os espaços, fez 2-0 e foi o melhor time da capital na primeira rodada. Se tivessem lá em Valadares Atlético ou Cruzeiro, o Democrata tinha ficado encolhidinho e eles iam encontrar um ferrolho. O América não, encontrou mais espaço e venceu o jogo. Concordo plenamente com o que o Eduardo disse. E o Maurício também disse isso aqui. Eu acho que o Democrata simplesmente não respeitou. O América partiu para cima, achou que o América estava sendo montado. Agora também, né, como contratou aí 14, 15 jogadores, partiu para cima. No primeiro tempo teve chance, inclusive, de fazer gols. O América também teve. Ou seja, foi um jogo em que os dois, cada um, você entendeu, tentando buscar seu espaço dentro de campo. Se fosse Atlético e Cruzeiro lá, não teria tanta facilidade como o América teve ontem. Eu acho o seguinte, o respeito tem que ser guardado, mas também o Cruzeiro e o Atlético, o time de lá ia mostrar serviço. Não como fez com o América, que achou que poderia ganhar, mas o respeito maior pelo Atlético e o Cruzeiro é verdadeiro. Com respeito, o América que respeitou o Democrata, o assédio inicial, a torcida em cima e entusiasmo e tal, o América segurou. Depois relaxou. É bom que se diga que tudo fica mais fácil quando há um gol de bola, da chamada bola parada, a bola que se joga de grilo dentro da área e acaba alguém empurrando para o gol. Aí o time do Democrata, quando foi, abriu atrás. Mas no primeiro tempo, o jogo foi duro, o América teve cautela defensiva, mas jogou com sabedoria. E outra coisa, viram o América uma transformação de filosofia. Pelo menos o time tem um padrão. Não estou elogiando aqui na primeira rodada, não é entusiasmo de torcedor nem nada, mas viu o time do América com um padrão definido dentro de campo. Se machucar uma peça e não ter outra, se não promover um júnior, ou se a torcida quer um e o técnico escala é outro, mas pelos dois jogos, tanto pelo empate com o Ceará, como o jogo de ontem, eu vi que o América, pelo menos, tem uma maneira de jogar. Tem uma maneira de jogar. Está faltando, naturalmente, o definidor, e isso está faltando no futebol brasileiro e mundial, e, consequentemente, mas dá para ter um otimismo melhor do que no ano passado. Olha, a gente não tem mais tempo. Obrigado, Flávio Carvalho, Eduardo Panzi, Matos Além, Maurílio Costa. Quarta-feira você vai ser principal se a gente continua ou não com a torcida dividida. Você, torcedor, não dá mais tempo, Maurílio. Hoje tem o Troféu Guará, lá no Ficataí. Tá hoje. Bom, muito obrigado para você. Hoje tem Troféu Guará. Grande abraço a todos. E, ó, a Minas Arena já começou errando, hein?
Fiquei 30 minutos esperando bobina para fazer credenciamento. Grande abraço a todos. Tchau, gente. Obrigado.